galera, beleza? Pós-GP do Canadá, muita coisa aconteceu, foi uma corrida que nós tivemos muitos acontecimentos inesperados, né? Mas nós tivemos também o pós-GP do Canadá, onde nós tivemos Russell botando a boca no trombone, Kimi Antonelli também, nós tivemos a McLaren justificando os erros dela mesma, críticas à transmissão do GP, tudo isso e muito mais você vai encontrar nesse vídeo aqui. Eu sou a Pietra e esse é Falando de Fórmula, o seu canal de automobilismo no YouTube. Mas antes da gente falar do pós-corrida, vamos falar da corrida em si, né? Nós tivemos ali a vitória de Kimi Antonelli, quarta vitória essa temporada, e ele conquistou com essa quarta vitória um feito inédito na Fórmula 1. Primeiro piloto a conquistar as suas primeiras vitórias, sendo elas 4 consecutivas, né? Isso é muito impressionante para um piloto de 19 anos que tá ali liderando um campeonato da Fórmula 1, né? Mas, apesar de ele estar liderando o campeonato e ter uma vantagem ali bem grande, porque agora, nesse momento, ele tem 131 pontos e George Russell, que é o segundo colocado, tem apenas 88. Mas ele disse que, mesmo assim, ele não pode relaxar. Ele disse assim, abre aspas, "Para ser sincero, não estou pensando no campeonato, só estou me concentrando em cada corrida. É muito cedo para falar sobre isso. Agora, é claro, tenho essa vantagem, mas isso não significa que posso relaxar e pegar mais leve. Pelo contrário, preciso continuar evoluindo o nível, porque não vai ser fácil. Os adversários estão se aproximando e George é super rápido. Com certeza vou focar em mim mesmo, aproveitar a corrida e tentar andar mais rápido possível." Ele disse depois de uma coletiva no próprio domingo. Então, assim, foi uma corrida muito emocionante, né? A gente teve ali no começo, Lando Norris largando muito bem, tomando posições ali, ele que largou em terceiro, pulou para primeiro já na largada. E George Russell teve uma largada ruim e ficou em terceiro, mas aí depois ele conseguiu recuperar, né? O Lando Norris entrou no box, ele conseguiu recuperar. E aí começou aquela briga entre Kimi Antonelli, George Russell, Kimi Antonelli, George Russell, Kimi Antonelli, George Russell. Tava uma briga bem legal de se assistir ali. Mas em certo momento George Russell teve que abandonar a corrida, teve problemas no carro e teve que largar ali a corrida. Mas foi uma vitória muito legal para Kimi Antonelli, apesar, né, desse abandono de George Russell, foi uma corrida muito boa para o piloto italiano. E já puxando esse gancho aí do George Russell, que teve ali essa batalha com Kimi Antonelli, ele depois disso veio defender o regulamento da Fórmula 1. Ele ali teve que abandonar a corrida por conta de problemas na unidade de potência, né? Mas mesmo assim ele disse que adorou e achou ótimo o regulamento. Ele disse, abre aspas, "Provavelmente não vi uma disputa como essa desde Lewis Hamilton e Nico Rosberg no Bahrein em 2014. Esses carros novos permitem que você faça isso. Esses motores novos permitem que você faça isso. Não sei por que alguém ia querer mudá-las. Tivemos batalhas incríveis em Melbourne, ótimas batalhas na China, e Kimi e eu tivemos uma grande batalha ontem e hoje." Então, basicamente, ele está falando ontem e hoje por conta da corrida de sprint, onde eles também tiveram uma batalha bem legal ali no início. Mas ele quis sair em defesa, né, do regulamento da Fórmula 1, que muita gente, desde seu início, vem falado que é um regulamento que é disfuncional, não tá legal, tá tirando a essência do esporte e tal. Mas é óbvio que a Mercedes, gente, é uma equipe que está ganhando, a equipe que está no topo neste momento, não vai falar mal do regulamento que tá favorecendo ela, né? E assim, realmente nós tivemos uma batalha muito legal, tanto no sábado quanto no domingo, na corrida de sprint e na corrida principal. Mas tem certos pontos que esse regulamento precisa ser ajustado. Tanto que o próprio Toto Wolff falou, precisamos analisar essas regras com precisão cirúrgica. Até o próprio Toto Wolff falou assim, ó, precisa melhorar algumas coisas, né? Não tá totalmente ruim, mas precisa melhorar algumas coisas. Pra gente tá ótimo, né? Eles estão nessa, pra gente tá ótimo. Agora tem outras equipes que nós podemos ver que está sofrendo, né? A Aston Martin é um exemplo, gente. A Aston Martin, meu Deus do céu, se conseguir terminar uma corrida já é uma grande vitória já. Mas o George Russell fala assim, não, gente, eu gostei desse regulamento, quero que continue e não vemos batalhas como essa desde 2014. Eu acho que nós tivemos batalhas muito boas também após o Bahrein, 2014 no Bahrein. Porém, essa é a opinião do George Russell por enquanto.
Mas agora vamos falar da McLaren. A McLaren que ficou ali esperando a chuva, não veio. Eles pareciam que tava de snorkel no seco, né? Entraram na corrida com um pneu intermediário, que foi ali, acho que um dos maiores erros dele ali nessa corrida, em questão de estratégia. Porém, não foi só esse o problema da McLaren, né? Nós tivemos ali, logo após a largada, nós tivemos tanto o Lando Norris e Oscar Piastri parando no box para poder trocar, tirar um pneu intermediário e colocar um pneu médio. Na hora que eles voltaram muito atrás, gente, porque estava muito cedo na corrida, ainda não tinha tido tempo para os carros darem aquela distância, né? Não tinha 3 segundos de distância para um carro e outro. Tava tipo assim, o pessoal a 1 segundo, às vezes até menos de um pro outro. Então eles voltaram na 14ª posição. Eles voltaram muito atrás. E Lando Norris, que estava em primeiro, e Oscar Piastri, que estava em 5º ou 6º, se eu não me engano, foi um prejuízo gigante. Foi um prejuízo muito ruim. Mas não foi só isso que aconteceu com eles também. Nós tivemos ali o abandono da parte do Lando Norris por conta de problemas ali na caixa de câmbio. Mas antes disso, nós também tivemos uma parada. Antes do abandono dele, eles pararam o carro novamente por problemas de confiabilidade. E Oscar Piastri também teve problemas no carro após uma batida ali com Alexander Albon. E a McLaren veio justificar esses erros todos por enquanto, né? Eles falaram assim: o carro ficou danificado, então o Oscar perdeu desempenhos por razões aerodinâmicas. O André Stella disse isso para Sky Sports. E sobre o Lando, tivemos 2 problemas. Um deles foi que o carro começou a superaquecer, então precisávamos fazer uma parada relativamente cedo para limpar os radiadores. Não sei o quão isso ficou claro na transmissão, ou para vocês acompanhando a corrida, mas a parada que fizemos com o Lando foi, na verdade, por problemas de confiabilidade. Ou seja, aquela parada que eu acabei de falar para vocês, que eles pararam antes do Lando abandonar a corrida definitivamente, foi para limpar os radiadores, ou seja, o carro estava superaquecendo. E depois o abandono do Norris foi por um problema no câmbio. O André Stella falou assim, abre aspas. Depois houve um problema no câmbio que é independente desse superaquecimento. Esse problema no câmbio teria acontecido de qualquer forma, ou seja, não importa se tivesse tido superaquecimento ou não, o Norris ia ter que abandonar a corrida em certo ponto por conta desse problema no câmbio. Mas assim, gente, fora isso, a corrida teve um final péssimo para a McLaren. Péssimo mesmo, tá? É uma corrida para apagar mesmo da história. Apesar do Lando Norris e Oscar Piastri não parecerem tão abalados por isso, né? Depois ali na transmissão a gente conseguiu ver o Lando passando no meio da multidão de gente ali. Parecia uma procissão em volta dele. Mas foi uma corrida, assim, bem ruim em relação a pontos, né? Desempenho para a McLaren. E o próprio Oscar falou assim, a gente começou de pneu intermediário. Se realmente tivesse chovido, nós pareceríamos heróis. Mas como não choveu, nós ficamos com cara de idiota. Então, assim, realmente foi um erro ali da McLaren, que eles podiam ter consertado aquilo antes. E também aquela parada, a questão da transmissão, que até o próprio André Stella falou, não sei se ficou claro para vocês na transmissão. A transmissão dessa corrida foi, assim... Ficou faltando coisa na transmissão. Nós tivemos diversas ultrapassagens, o Cola Pinto deu com o carro no muro e a gente não viu nada, a gente só foi ver muito depois. E mesmo assim terminou na 6ª posição, né? Mesmo após bater o carro no muro. Então, assim, faltou muita coisa nessa transmissão. O pessoal reclamou bastante na internet sobre isso. E, assim, eu acho que realmente pecou um pouco nisso. Mas, fora isso, foi uma transmissão comum. Então é isso, galera. Mas o que você achou, né? O que você achou desses comentários, desse pós-corrida? Comenta aqui pra gente se você concorda com essa opinião do Russell de que não temos corridas épicas desde Bahrein 2014. Se você realmente achou que essa transmissão dessa corrida ficou meio xoxinha, deixa aqui nos comentários, deixa a gente saber o que você tá pensando também. E se você curte conteúdo de Fórmula 1 e você quer ficar por dentro de tudo, já acessa lá o nosso site www.falandodeformula.com.br. Lá a gente tem atualizações do mundo da Fórmula 1 o tempo inteiro, então já acessa lá. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu agradeço encarecidamente pela audiência de vocês. Beijão!